Rio Grande do Sul ocupa a posição estratégica na produção e oferta de alimentos: arroz, trigo, aveia, maçã, uva, soja, carne bovina, suína e de frango. O estado está entre os principais exportadores de fumo, frango, soja e arroz. As lavouras temporárias ocupam mais de 9 milhões de hectares. Cerca de 90% dessa área é voltada à produção de grãos. Cereais e oleaginosas são a principal atividade agrícola do estado. Dos 20,3 milhões de hectares ocupados pelos 440 mil estabelecimentos agropecuários gaúchos, cerca de 46% são pastagens. As pastagens naturais, concentradas no bioma Pampa, ocupam mais de 8 milhões de hectares, 89% do total. O Rio Grande do Sul possui o sexto maior rebanho de bovinos, o segundo maior rebanho de equinos e o maior rebanho de ovinos do Brasil. Uma parcela expressiva dos agricultores gaúchos está organizada em cooperativas. Segundo o Sindicato e Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul, são cerca de 150 cooperativas agropecuárias, com 300 mil associados e 33 mil empregados. As enchentes catastróficas trouxeram impactos na produção agropecuária, perda de lavouras, máquinas, equipamentos, instalações, animais e etc. Além da destruição de pontes e estradas, as chuvas devem prejudicar futuros plantios pelo encharcamento dos solos e perda da camada superficial por erosão. Sobre essa complexa temática e os desafios para superá-la, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Alceu Moreira, presidente nacional da Fundação Ulisses Guimarães. Ele cumpre o 4º mandato como deputado federal pelo Rio Grande do Sul. No Congresso, tem sido presença constante nas listas dos parlamentares mais influentes do Brasil. Também é presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel e já comandou, por 2 anos seguidos, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos conversar, em particular, sobre a agropecuária do Rio Grande do Sul, que enfrenta muitos desafios, e do conjunto da atividade agropecuária no Brasil, não é que apesar de todas as dificuldades, sempre avança. Eu quero dedicar a maior parte desse tempo para ouvir o nosso entrevistado, que é uma pessoa que sabe tudo dessa temática e que eu agradeço a participação aqui no nosso programa, que é o deputado federal Alceu Moreira. Bem-vindo ao Brasil Verde, Alceu. Um abraço para todos os ouvintes, meu querido amigo Evaristo Miranda. Eu quero começar esse programa conversando com você sobre o meu primeiro contato com Evaristo Miranda. Eu estava chegando na Câmara, era final de 2011, tá? Eleito deputado federal a primeira vez, e estava em pleno debate o Código Florestal. Pensa em algo complexo, 580 e poucos artigos. E aí eu conversei com meu querido amigo Colato, né, que é daqui de Santa Catarina. Ele disse: Alceu, vamos conversar com o Evaristo, ele vai nos ajudar. Conversamos com o Evaristo e fomos a São Paulo, para Embrapa Campinas, fomos lá conversar com ele. Mal nós sabíamos que quando chegássemos, além do café da manhã, o carinho que ele nos tratou, tinha 580 e poucos artigos escrito à mão, em papel gigante, nas paredes daquela sala, dizendo exatamente onde é que estavam os pega-ratão, onde é que era assim, mais ou menos, a palavra que permitia a dupla interpretação, onde é que tinha os problemas. Aquilo foi tão importante para mim, pessoal, tão importante. Quando eu cheguei na Câmara, eu conversava sobre o Código Florestal e vinha no meu cérebro o cantinho onde estava aquela frase. Onde estava aquela letra? E um dia o Caiado me perguntou: vem cá, tu é formado em Direito? Tu decorou esse código antes de vir para cá? Como é que tu sabe tantas coisas sobre o código? Nós estamos aqui desenhando esse Código Florestal esse tempo todo, tem coisa que não sabemos. Não sabia ele que o meu querido amigo Evaristo Miranda, junto com o Colato, me ajudaram enormemente. Meu mandato começou com certeza em virtude desta generosidade desse querido amigo, que se o agro brasileiro tivesse os olhos do Evaristo e trabalhasse na organização do orçamento,
da organização do seguro, da pesquisa, tecnologia e inovação, nós certamente seríamos muito melhor do que somos hoje, embora todas as vitórias que tenhamos conseguido. Minha origem, eu sou de uma família de 7 irmãos, nascido num lugar chamado Sangafunda, hoje é um município de Terra da Areia. Quando eu nasci era Osório, porque depois teve as emancipações, e nós tirava leite, trabalhava na roça, eu andava 3, 4, 5 quilômetros para ir para o colégio, dependendo das séries que eu estava fazendo, às vezes levando um carro de madeira, uma caixa de madeira com roda, e eu pegava peixe no entreposto de pesca, tinha uma lagoa perto, para poder fazer um dinheirinho antes de chegar à escola. Eu tinha 6, 7, 8 anos de idade, andava carregando, arrastando aquela caixa quilômetros e quilômetros, para depois chegar em casa e poder comprar querosene com a mãe, poder comprar alguma coisa que sempre faltava. Naquela época nós não tínhamos luz elétrica, né? Eu só fui conhecer luz elétrica já com quase 10 anos, 10, 11 anos, e nós não tínhamos luz elétrica. Vocês talvez não percebam isso, mas é a longa viagem que nós fizemos, né? Nós não tínhamos banheiro, chuveiro, né? Não existia isso. A gente fazia higiene numa gamela de madeira, com água morna ali, e lhe tirava leite, e a nossa propriedade era a terceira que o entreposto do leite pegava o leite, o caminhão. E como naquela época não podia chegar onde o leite era recolhido no entreposto depois do sol nascer, porque o leite ficava ácido, nós tínhamos que levantar 2h30 da manhã. Então pensa numa criança com 6, 7 anos, levantar de pé descalço, com geada, com tudo, ir para o meio do campo, separar a vaca, trazer para tirar leite. Quando o dia amanhecia, nós já tínhamos trabalhado 4, 5 horas, vinha, se lavava, tomava café e pegava um cartapaço era uma bolsa de pano com um caderno dentro, saía caminhando ou então carregando esse carrinho. Foi uma infância que no interior não é diferente de quase ninguém, todos passaram muito trabalho com isso, mas isso gerou para nós uma personalidade distinta. A gente, por natureza, somos pessoas ao mesmo tempo muito amáveis e muito rústicas, porque a gente não conhece a dificuldade que a maioria sente. Para nós, as coisas são muito simples. Hoje, já com 70 anos, eu ando 2.500, 3.000 quilômetros na semana no Rio Grande do Sul, e alguém me pergunta, mas tu não fica cansado? Mas, meu Deus, passando pelo que eu passei, sentado num carro com ar-condicionado, não posso ficar cansado. Então, minha vida veio de lá, depois vim para o colégio estudar aqui na cidade de Osório, daí já participando da política estudantil, mas sempre muito ligado na política e muito ligado naquilo que eu achava que era injusto com a população. A injustiça, de modo geral, me incomodava, e ao longo dos anos isso se transformou em minhas pautas de lutas políticas, né? Eu fui vereador na minha cidade, depois fui vice-prefeito, depois prefeito, depois deputado estadual por 2 mandatos, fui presidente da Associação dos Prefeitos do Rio Grande do Sul, muito organizada, que é a FAMURS. Depois fui presidente da Assembleia Legislativa, e aí fiz 2 mandatos de deputado estadual, um como secretário de Estado e outro como deputado na Assembleia, e logo depois fui então disputar o espaço na Câmara Federal, onde estou no 4º mandato. Na Câmara Federal, desde o Código Florestal, abriu-se o flanco para nós nos dedicar de corpo e alma ao agro. Graças a Deus, certamente lá em cima é isto, porque pensa num lugar que dá muito trabalho, mas muitas vitórias. É muito honroso defender as pautas do agro no Brasil inteiro. Mas eu queria que tu pensasse aí. Nós somos do Brasil que importava carne de Chernobyl. Nós somos do Brasil, e eu com 70 anos, vim do cabo da enxada com o iPhone. Tinha coisas, Evaristo, que a gente não imaginava. A gente imaginava que quando alguém fosse oferecer na propriedade, seria corrido da propriedade, né? Porque dado o grau de conservadorismo do nosso produtor. Pois é, me enganei redondamente. Passou o tempo, nós evoluímos, subimos a escada, a régua subiu. O nosso produtor entendeu perfeitamente que ele tinha que ser competitivo. Para ser competitivo, ele precisava, então, adotar tecnologia, pesquisa, inovação. E quando menos se espera no dia de hoje, tudo que vem de novo no Brasil vem para a lavoura. Toda a tecnologia que vem. Imagina, Evaristo, nós andávamos nas ruas de Porto Alegre, meus irmãos saíam daqui, eu sou mais novo de uma família de 7 irmãos, eles iam trabalhar em Porto Alegre e compravam umas roupas diferentes, a gente ficava louco de ciúme. Meu Deus, que roupas bonitas!
Quando nós andávamos nas ruas de Porto Alegre, as pessoas riam de nós, a nossa vestimenta era diferente, né? Hoje, a lavoura do Rio Grande do Sul é por onde entra a maior inovação e tecnologia no país inteiro. Se pensarmos que nós produzimos talvez o único texto em que qualquer chefe de Estado no mundo, em qualquer tempo, se ele pensar que a sua população precisa comer nos próximos 20 anos, ele tem que pensar em segurança alimentar. E se ele for uma pessoa prudente, ele separa uma cadeira para o Brasil, conversa com o Evaristo, conversa com a pesquisa, com a tecnologia, inovação, conversa com quem produz do Brasil, que se o Brasil não produzir, talvez a população dele não coma. Vê como nós somos a única pauta internacional permanente. Nós estamos no cérebro do povo brasileiro, porque parece mentira que aquela mão estendida da dona de casa no supermercado, para que ela possa pegar o produto e levar para a mesa, para sua família e seus filhos, um brasileiro em algum lugar está produzindo, com alta tecnologia. Lamento, é claro, que nós não tenhamos dos governos a compreensão deste processo, porque a célula mobilizadora de trabalho e renda, que é produzida no agro, ela tem um grau de multiplicação desde que sai do solo, né? Como é que o governo não percebe que o ventre que é capaz de parir um Brasil novo é a terra, né? O ventre que é capaz de parir um Brasil competitivo, qualificado, exemplar para o mundo é a terra. E aí temos processo de financiamento absolutamente equivocado, com bancos ganhando loucuras em cima do agropecuária, sócios ocultos, um sistema de seguro anacrônico, completamente ultrapassado, que podia perfeitamente copiar ali do México, um pouco com os Estados Unidos, talvez um pouco com a Espanha, e produzir um pouco de um seguro decente para o Brasil, que nós estamos fazendo lá com a Tereza Cristina, com tantos outros, né? Trabalhando, o pessoal da FPA, trabalhando para produzir um seguro, porque financiamento, pessoal, crédito, não é aquele cidadão banqueiro bem vestido e um produtor lá embaixo da escada pedindo, por amor de Deus, dinheiro. Crédito, meu amigo, crédito é risco. Quanto menor é o risco, maior é o crédito. Não há corte de risco sem seguro. Então, Evaristo, nós temos muito a fazer, mas cá para nós, tenho entusiasmo enorme, porque todos os dias eu tenho vitórias para comemorar. Alceu, eu queria te agradecer aí quando você pega o seu chimarrão, não é? Essa aula que você nos deu, contando aí com a sua história, que é a própria história também dessa evolução da agricultura. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta imediatamente para falar um pouco dessa agricultura brasileira, não é? Você teve agora aí a Expo Inter, você participou de coisas bem recentes, tem informações interessantes para todos, e falar também dos desafios da agricultura do Rio Grande do Sul. É um minutinho e a gente volta já. Olá, nós estamos conversando com o deputado Alceu Moreira sobre os desafios da agropecuária brasileira, sobre a evolução extraordinária que aconteceu nesse setor, o quanto ele contribui, não é, para o desenvolvimento do país e talvez também o quanto, infelizmente, ele é maltratado e mal compreendido, né, por autoridades, por pessoas que poderiam estar tendo no agronegócio uma alavanca, né, para o desenvolvimento social e econômico do país. Deputado, o senhor teve recentemente na Expo Inter, como é que o senhor está vendo, assim, que o senhor tem a informar um pouco sobre esse quadro geral da nossa agricultura, e em particular sobre esses desafios que vem enfrentando, né, a agropecuária gaúcha desde 2021, uma sucessão de problemas que parecem não terem resposta adequada? Bom, Evaristo, primeiro a gente precisa deixar claro o seguinte, quando a gente tem problema do tamanho, nem sempre a culpa são dos outros, né? A gente tem que fazer autocrítica e pensar no nosso problema. Nós, há muitos anos, devíamos estar tratando a nossa mãe terra. Nós devíamos estar curando o nosso solo, né? Os 20 centímetros de superfície devia ser tratado com todo zelo. A reservação de água, da mesma forma, nós temos chuva durante o ano que é capaz de colocar água em qualquer lugar. Tem um mandamento que o velhinho lá em cima deu para nós, que é o seguinte:
O velhinho chove, entrega água a domicílio em todas as propriedades do Rio Grande do Sul. Mas ele nunca disse em que tempo ela tem que chegar no mar. Nunca. Portanto, é possível reservar e produzir no Rio Grande do Sul. Então, tratar a reservação e tratar do solo, acidez, calcário, fósforo, nutrientes, todas as composições do solo, precisa tratar. Nós acabamos criando, Evaristo, um país que em cada cidade que tu vai, as ruas principais são tapadas de farmácias. É porque esse é um país que aprendeu a tratar a doença ao invés de tratar a saúde. Ao invés de tratar a causa, ele trata a consequência. Ele é o bode expiatório, o cliente predileto daqueles que querem faturar pela ignorância de achar que sempre tem alguma coisa que cura tudo. Não, não cura, com certeza não. Então, no Rio Grande do Sul, não tenha dúvida que nós temos problemas de toda sorte, mas grande parte dos problemas são que não acordamos e precisamos acordar, que nós temos que tratar a recomposição orgânica do nosso solo. Nós precisamos disso. Não dá para ficar tratando pura e simplesmente com recomposição ocasional a cada safra e depois as consequências sendo tratado com herbicida e inseticida em todos os lugares. Eles são necessários, são importantes, mas se a gente puder prevenir é melhor. A Embrapa tem todos esses estudos disponíveis e nós não utilizamos para recuperar solo degradado. Então, primeira, autocrítica. É preciso fazer autocrítica. Por que não fizemos reservação de solo? Porque aí no Brasil nós temos uma senhora que se fardou de ambientalista, mas na verdade é um ambientaloide, é uma doente mental ou pior, uma pessoa financiada por ONGs para vender a imagem do Brasil irresponsável. Tu sabe, Evaristo, eu acho que o fogo que queima a Amazônia neste momento na Marina Silva é um fogo diferente do que queimou nos outros governos. Eles conseguem fazer uma narrativa que agora o fogo, o culpado é outro. Antes era nós os culpados, era a produção primária. Não, nós temos condição de fazer controle também do fogo, com certeza sim. Mas vai lá e dá escritura pública e registro, independente do tamanho da propriedade, para aquele cidadão que não é grileiro. Em algum período da vida brasileira, por lei, ele pôde ocupar, alguns com a família de 14, 15, 20 pessoas, e dá escritura pública e registro. Bota lá um CPF para te encontrar a pessoa, acontecer alguma coisa. Vocês fazem a terna geral de permitir que dê propriedade, exatamente essa esculhambação interessa às ONGs que querem vender a imagem do Brasil como se fosse uma posição para impedir nossa capacidade produtiva. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma ideia de que, dada a proporção da catástrofe, a população tinha que guardar luto, né? Isso não é verdade. A gente imediatamente foi para o fronte e disse o seguinte: não pode deixar de ser feito nenhum rodeio, não pode deixar de ser feito nenhuma exposição, não pode deixar de ser feito nenhuma festa. Sabe por quê? Porque quando tu faz uma festa dessa, alguém estende a barraca, alguém vende pastel, alguém vende garapa, alguém vende cerveja, alguém chega, alguém organiza mangueira, alguém põe luz, põe a iluminação pública. Essas pessoas todas têm trabalho. É estas mobilizações que geram trabalho e renda para 35% da mão de obra ocupada do Rio Grande do Sul é invisível. Sem isso, nada acontece. Tinha a decisão, então, de não fazer a Expo Inter. 70 dias atrás, o nosso parque estava completamente destruído. Teve lugares no parque que ficou com 3 metros de água embaixo d'água. Não íamos fazer. Pois é, resolvemos fazer uma reunião e os setores disseram o seguinte: o Estado que não se preocupe, aquilo que o Estado não puder fazer, nós vamos fazer. Vamos fazer a feira. Foi uma vitória retumbante, gigantesca. Para te ter noção, só a agricultura familiar, eu queria que tu que está me vendo aí pudesse desfilar na agricultura familiar. Evaristo, tu que gosta muito de história, tem 3 palavras que definem a nossa vida por onde andarmos no mundo, que é cor, odor e sabor. Essas 3 palavras definem o que é a cultura alimentar, hábitos e costumes de cadeias curtas, de lugares pequenos. Pois é, se tu andar na agricultura familiar aqui no Rio Grande do Sul, a sensação do
pedacinho da Itália, um pedacinho da Alemanha, um pedacinho da Suécia, um pedacinho do Japão, em qualquer lugar, porque o interior do Rio Grande do Sul, por essa imigração maravilhosa que teve aqui, produz uma agroindústria fantástica. Eles conseguiram vender 10 milhões de reais na agricultura familiar. Sabe o que é uma pessoa vender 1 tonelada de doce de abóbora numa tarde? Como é que se vende 1 tonelada de doce de abóbora numa tarde? Pois é, aquele pavilhão com cor e odor e sabor tinha o gosto e o cheiro da nossa lavoura, do que tem de melhor, da nossa gastronomia. Foi muitas pessoas, 700 mil pessoas passando por lá. A Expo Inter teve um faturamento de 8,1 bilhões de reais. Superou em 2 bilhões de reais o faturamento da Expo Inter anterior. Ali mostra claramente que quando o nosso aeroporto voltar a funcionar, a nossa Gramado vai pulsar enormemente de novo, a camareira vai ter cama para arrumar, o garçom vai ter prato para servir, a cozinheira vai ter cozinha para fazer, nosso turismo vai funcionar, a nossa área dos vinhedos vai funcionar, a nossa central de distribuição de produtos agrícolas vai voltar a funcionar e os hortigranjeiros de ótima qualidade, nós temos tido tempo e temperatura da melhor qualidade. Os nossos produtos hortigranjeiros aqui são maravilhosos, maravilhosos. Nós estamos produzindo uma grande safra. Este é um povo que não se conforma. Mesmo depois de 130 dias em que o governo federal desce aqui com aquelas capas da Defesa Civil como se fosse salva tudo e não salva nada, anuncia milhões que nunca chega. Eu nunca vi ninguém mentir deliberadamente. Pior, eles mentem para fora do Brasil. Aí no Congresso, quando eu converso com meus colegas deputados, mas não está tudo resolvido. Não está. O dinheiro que eles disseram que mandaram para cá, eles não mandaram, né? Veio para cá um ministro chamado Pimenta, para ser o ministro dos ministros, ele ia governar o governo. Era assertivo isso. A gente vai conversar com ele e ele nos indica qual é o ministro que vai atender. Se é casa, é o ministro da cidade, se é transporte, é o ministro do transporte, assim por diante vai distribuindo. Pois é, o seu Pimenta tem um discurso político daqueles da esquerda radical, não diz nada, não harmoniza nada, se transformou em pimenta nos olhos dos outros. Nós não temos nada, quase nada do governo, mas nós não perdemos a esperança. O ministro da Agricultura veio, parte do que nós pedimos já estamos resolvendo, vai ser com atraso, mas nós sabemos que a única fonte para refinanciar o Rio Grande do Sul é o governo federal. Então não se iludam, por mais que nos humilhem, por mais que atrasem, por mais que trate mal o povo gaúcho, que o Brasil inteiro tratou bem. Evaristo não pode imaginar o que é ver um estádio do Nordeste abrir um jogo de futebol e o cara cantar o hino do Rio Grande do Sul. Que abraço, que amor dessas pessoas, carretas e carretas e carretas de coisas chegando aqui para nos ajudar. O povo tem paixão por nós nos sentimos abraçados pelo Brasil inteiro. E, infelizmente, no caso do governo federal, nós somos o imã no sentido contrário. Ele se afasta, faz discurso, mas ajuda muito menos que devia e vai chegar atrasado. De qualquer sorte, não se enganem. Nós vamos fazer a crítica ácida porque merece, mas manteremos a ponte de pé para poder conversar com o governo e buscar solução. Alceu, você resumiu e trouxe muito alento. E é maravilhoso isso que você falou da Expo Inter. Eu vou nas exposições aí no Rio Grande do Sul e você vê esses jovens casais com o carrinho de neném, não é? Trabalhando ali, investindo na agricultura, né? Não estão fugindo do campo, não estão investindo em apartamento na Flórida, nada. Eles se dedicam mesmo o que ganham para construir, reconstruir essa agricultura. Nós chegamos, infelizmente, já no final do nosso programa. Eu queria te passar a palavra para os seus comentários finais aí em um minutinho, já agradecendo antecipadamente aqui toda a ginástica que você fez para nos atender. Muito obrigado. Evaristo, eu queria deixar para ti e essas 500 milhões de pessoas, toda essa quantidade de pessoas que nos acompanha, eu queria deixar um grande abraço e dizer o seguinte: quando a gente tem 70 anos, como eu e o Evaristo, a gente começa a ver a vida também pelo retrovisor. Mas a gente tem o olho no para-brisa porque a gente quer deixar legado para a nossa população. As causas que defendemos são causas que não têm nenhum interesse particular, são interesses do nosso país.
Eu sonho que um dia tenhamos um governo que tenha o interesse, a cultura, a decência, a honestidade, a integridade da média do povo brasileiro. A política brasileira afastou completamente os bons das decisões políticas. Grande parte não participam. Este Brasil que fala de uma Bíblia que quase ninguém conhece e de um Código Penal que todos ficam dentro, este Brasil não é o nosso. O Brasil de verdade é um Brasil que passa pela roça, que veio da enxada para o iPhone. Este é um Brasil que deu certo. Se tivermos um governo com integridade, se tivermos um governo que realmente nos coloca no mapa da discussão mundial, este é um país que não terá nenhuma pessoa com fome, terá um Brasil descentralizado, terá um Brasil autônomo do ponto de vista energético, terá um Brasil com tapete verde. Este é o Brasil que mais vai produzir energia limpa no mundo. Nossa matriz energética vai fazer com que indústria se instale no interior do Brasil, em qualquer lugar, sem 1 metro de fio e sem um poste. Seremos um país autônomo. Aquelas cidades que se mostraram há 40, 50 anos atrás, que todo mundo ia para lá porque tinha energia e estrada, agora esse Brasil se descola das grandes cidades todos os dias. Tu, Evaristo, como eu, basta ir no Mato Grosso, ver um pedaço de cerrado que tem 32, 33 anos, era um chão luz sem nada, agora tem 200, 220 mil pessoas, pessoas com ótima distribuição de renda, pessoas muito bem estruturadas. Este é um Brasil que tem direito ao futuro. E eu ainda desejo sonhar que um dia nós tenhamos condição de eleger um governo que seja do tamanho da sociedade brasileira, que tenha consciência da sociedade brasileira, que tenha os olhos do futuro dos nossos filhos e netos e que possam fazer um país Brasil íntegro, competitivo, qualificado, para que esse legado possa me permitir descansar serenamente, vendo o meu país ser vitrine do mundo. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Agradeço a audiência de todos e convido a estarem conosco de novo a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!